Jesus Cristo ressuscitou. João 20:1-9. Meditemos esta palavra de Deus, também meditemos Atos dos Apóstolos 10:34, 37-43 e também meditemos a leitura de São Paulo aos Colossenses 3:1-4. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Meditando a palavra de Deus, vamos tirar uma mensagem para a nossa vida. A primeira pergunta que se faz: como nós estamos nesses dias de isolamento em nossas casas? Está bom? Está mais ou menos? Estamos cansados? É claro que é sempre uma situação que não estávamos habituados. Tudo aquilo que a gente não coloca dentro da nossa vida como atividade, isso causa estranheza. Então, esse acontecimento causa estranheza porque nós não estávamos e nunca poderemos estar de acordo com esta situação. Mas evidentemente que Jesus também nunca esteve de acordo com as coisas que aconteciam no seu tempo. Dentre muitas, aquela que manchava, aquela que machucava a criação de Deus, a pessoa humana. Tudo aquilo que levava a pessoa ao sofrimento, Jesus ali estava. E é justamente isso que nós encontramos na primeira leitura, esta síntese da atividade missionária de Jesus. Então Pedro, aqui nos Atos dos Apóstolos, naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, e é claro que a ressurreição não é um acontecimento mágico. A ressurreição é fruto de uma caminhada de fé. Ela não acontece da noite para o dia. Por isso que nós às vezes nunca devemos nos escandalizar e ficar bravos com aqueles que não fizeram ainda esta caminhada. Até os apóstolos, evidentemente, como vimos no finalzinho do Evangelho, eles ainda não estavam cientes de que Jesus deveria ressuscitar. Mas aqui já é uma consciência de Pedro que de fato Jesus ressuscitou. Mas ele faz uma síntese daquilo que Jesus fez. Ele começa dizendo: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Vejam bem, tudo começa no batismo. Ontem na vigília pascal renovamos o nosso batismo. Hoje também na liturgia apresentam para nós a água como símbolo renovador e santificador da nossa vida e da nossa caminhada de fé. Então o batismo aqui marca
o início da vida pública de Jesus. E aqui, evidentemente, como nós conhecemos várias passagens, ele vai se encontrar sempre com a dor, sempre com aquele que está à margem, está sofrendo. E depois Pedro continua: foi ungido por Deus e com poder. Ele andou por toda parte. Olha, ele andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. É necessário estar sempre na presença de Deus para fazermos o bem. E nós somos testemunhas de tudo isso, de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, o que aconteceu? Depois que ele fez tudo de bom, tudo, ajudou pessoas, anunciou a boa nova do reino, e aí, olha o que fizeram com ele, o que nós acabamos de celebrar. Depois que ele andou por terra, e Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois de ter feito tudo isso, eles o mataram, pregando numa cruz. Esse foi o prêmio daquele que fez o bem. E às vezes nós também, por fazer o bem, às vezes a gente fica triste quando não temos uma manifestação da gratidão, ou quando não somos reconhecidos. Mas se nós olharmos para Jesus, ele não buscou reconhecimento, ele fez o bem porque Deus estava com ele. Então essa é a nossa missão, Deus estar conosco, então nós somos chamados para fazer também o bem. Depois, continuando, mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhes manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. Veja bem, então faz uma síntese daquilo que Jesus fez, né? Então Pedro, uma vez que ele tomou consciência de que de fato, né, Jesus não estava morto, mas estava vivo, então ele sobe e conta um pouco da história da vida de Jesus. Uma vez que nós tomamos consciência, então celebrar a Páscoa é celebrar essa vida nova, essa vida em Deus. E uma vez que nós tomamos consciência dessa nova realidade de Deus na nossa vida em Cristo, a partir da ressurreição, a partir da Páscoa. Páscoa é passagem, né? Páscoa para a vida eterna. Mas a Páscoa também é uma passagem de uma vida que nós estamos agora para uma outra vida melhor, né? Se alguém em casa bebe muito, para de beber, viva a Páscoa, bebe menos, mudou de vida para uma vida melhor. Ah, mas eu não respeito as pessoas, passa a respeitar, faça a Páscoa acontecer na sua vida, e assim por diante. Tantas coisas podem acontecer na nossa vida, mas também a Páscoa nós podemos vivenciá-la nas pequenas coisas do nosso dia, nós transformando o nosso jeito de ser e agir diante das coisas que nos são postas diante de nós. Sendo assim, a segunda leitura vai dizer: olha, você que é uma nova criatura e que ressuscitou com Cristo para essa vida nova, você tem que começar a observar mais as coisas do alto. Quais são essas coisas do alto? A misericórdia, a compaixão, o amor, o respeito, a docilidade, a ternura, a compaixão. Isso é que São Paulo está dizendo nas cartas e falando ao povo da cidade de Colossas, aos colossenses: irmãos, se ressuscitastes, olha, se você está vivendo essa vida nova em Cristo, ressuscitado, se ressuscitaste com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus Pai. Estas são as coisas do alto. Às vezes a gente pensa que amar é alguma coisa simples, não é. Falar que ama, todos nós falamos, mas você amar como Jesus amou, a ponto de doar e entregar a sua vida, e o mais importante, tudo de uma forma gratuita.
o amor de Jesus, ele não cobra. O amor humano cobra, mas o amor de Jesus não cobra. Por isso que o amor humano, ele deve ser cada vez mais espelhado nesse amor profundo, que é o amor de Deus manifestado em Cristo, que dedicou-se toda a sua vida em nosso favor. Por isso Deus não o abandonou na morte, trouxe para a vida. E hoje nós temos o texto do Evangelho, aonde Maria Madalena, ela vai até o túmulo e encontra lá o túmulo. Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. E é claro que ela encontra uma situação não tão comum daquilo que ela tinha presenciado no dia do sepultamento. Viu algo estranho e ela corre e traz essa notícia. Mexeram, o Senhor não está lá. Pedro e o discípulo que Jesus amava, então foram até o túmulo para conferir. E é evidentemente que essa ida, né, essa ida e vinda é a nossa caminhada de fé. Túmulos são sinais de destruição, sinais de morte, e hoje nós vivemos essa realidade. Então esse ir e vir é o nosso caminhar. Muitas vezes nós caminhamos para a escravidão, para a indiferença, para a morte. Nós vamos por outro caminho, o caminho da vida. Então nós ficamos nesse caminho, mas nós precisamos, uma hora, como Pedro, cairmos em consciência e fazer a nossa opção pelo caminho da vida. Que Deus nos abençoe e nos acolha, todas as nossas famílias, nesse dia da Páscoa, a mãe das celebrações, que sejamos capacitados pelo Espírito de Deus, né, para continuarmos testemunhando o Cristo ressuscitado. Ao exemplo da nossa padroeira, né, que está ali na frente, acho que está pegando, né, tem o desenho, o Cristo ressuscitado, e a imagem de Maria Madalena, né, que ela vai até o túmulo, é bíblico. Então foi retratado aqui, porque a padroeira é Santa Maria Madalena. Então, a exemplo dela, que nós sejamos testemunhas da ressurreição, da vida, e não testemunha da escravidão e da morte. Na nossa casa, começando na nossa casa onde nós estamos. Eu fui gentil com a minha esposa hoje? São coisas pequenas. Isso é sinal de ressurreição. Isso é sinal de vida nova, né? Estar junto, fazendo as coisas. É difícil? É difícil. Mas foi para isso que Deus nos criou, para que nos amássemos uns aos outros. Vamos pedir a bênção de Deus sobre as famílias nesse dia de Páscoa, e que possam viver intensamente, né, mesmo diante da situação em que nós estamos vivendo, no nosso isolamento. Para Deus não tem isolamento. Deus entra na nossa casa, porque Deus está vivo em Cristo. Ele entra na nossa casa e pode nos dar a felicidade, mesmo na situação em que estamos vivendo.